Nós estamos continuando a série de estudos no Antigo Testamento. Se você puder abrir em Eclesiastes no capítulo 12. Eu sei que não parece uma prática muito boa, mas eu pulei direto para o resumo. Você lembra quando você era estudante, ou você que ainda é estudante, você tinha que fazer um resumo de um livro? Né? Aí você ficava lendo, aí tem uns que vão assim no resumo, tem uns que vão na internet, pegam alguma resenha, e eu gostei do livro de Eclesiastes, porque ele tem um resumo, e esse resumo está no finalzinho, e se você não se importar, eu pulei diretamente para o resumo, que está aqui no capítulo 12, a partir do verso 9. Na minha Bíblia tem até assim, conclusão. Se você quiser, você pode ler tudo aí, tá? É maravilhoso. Alguns estudiosos, classificam esse livro como o livro da velhice de Salomão. Salomão escreveu 3 livros, basicamente. Ele escreveu o Cântico dos Cânticos, livro de Cantares. Alguns dizem que foi na sua juventude. Depois, ele escreveu boa parte, ou a maior parte do livro de Provérbios. Existem outros autores em Provérbios e Salomão é o principal deles. E esse livro foi escrito também por Salomão. Alguns historiadores dizem que esse já foi na sua velhice. É um livro um pouco melancólico, quando você está lendo, mas é uma visão realista das coisas. É maravilhoso, você tem muitos ensinamentos aqui, mas eu quis ir para o finalzinho, porque Deus tem colocado no meu coração uma direção, e eu espero que possa abençoar a sua vida, e você também que está nos acompanhando através das redes sociais. Diz assim o texto: o pregador, além de sábio, ainda ensinou ao povo conhecimento, e atentando, esquadrinhando, compôs muitos provérbios. Procurou o pregador achar palavras agradáveis e escrever com retidão palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados às sentenças coligidas dadas pelo único pastor. Demais, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. E agora vem um resumão. De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme ao Senhor, guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer juízo a todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Vamos orar, se você puder fechar os seus olhos. Pai querido, em nome de Jesus, de uma forma especial, pela tua misericórdia e graça, eu peço que o teu Espírito Santo fale ao coração de cada irmão, de cada irmã que aqui está. Que haja um renovar na mente, na alma, no espírito, para a honra e glória do teu santo nome. Que haja um avivamento em cada coração. Venha o teu reino sobre nós e seja feita a tua vontade. É a minha oração, é o desejo do meu coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Eclesiastes, ele diz aqui que procurou achar palavras agradáveis. E realmente é uma tentativa bastante interessante, porque não é fácil falar a verdade com palavras agradáveis. Isso é um exercício de muita sabedoria. E ele tentou e fez isso de forma maravilhosa. A Bíblia diz que ninguém foi tão sábio como Salomão e ninguém foi tão rico como Salomão, nem antes e nem depois dele. Eu fico imaginando, hoje a gente vê esses homens com fortunas, não apenas do presente, mas do passado recente, pessoas, os Rockefellers, por exemplo, donos de bilhões,
né, de dólares na época em riquezas e tudo mais, e a Bíblia diz que ninguém foi tão rico, poderoso como Salomão. E Salomão, escrevendo Eclesiastes, ele faz esse resumo, e não tem um jeito muito fácil. Eu procurei, assim como o Salomão, obviamente de uma maneira muito menos eloquente, tentar falar o que eu vou ministrar hoje à noite, ou hoje de manhã, de uma forma que seja bastante clara, apesar de ser um princípio um pouco diferente do que a gente está acostumado de ouvir. Então, o texto termina dizendo: Deus há de trazer juízo a todas as obras. Você já parou para pensar por que Salomão termina assim? Por que ele termina assim? Ele começou falando há tempo de colher, de plantar, de fazer. Tem isso lá no meio do livro. Tem uma série de coisas. E ele termina, no seu resumo, as últimas palavras dizendo: Deus há de trazer juízo a todas as coisas. Você acha que isso está valendo ainda para nós? Sim, está valendo, está bacana. O bom de estar com máscara é que se você errar, ninguém sabe. Né? Você fala assim: não, mas está tão baixinho que ninguém nem vai ouvir. E se fizer assim com a cabeça, a gente vai achar que está coçando aqui, estendendo. Né? Isso está valendo. Nós temos a tendência, e graças a Deus por isso, por falar do amor de Deus, da misericórdia de Deus. Só que como Eclesiastes termina assim, e se você tiver a curiosidade de ler todos os últimos capítulos, você vai ver que a chapa está esquentando. Eu quero compartilhar hoje com os irmãos a respeito de um Deus que odeia. Isso parece estranho, porque a gente fala de um Deus que ama. E para alguns, se ele ama, não pode odiar. Não, mas ele, ao mesmo tempo que ama e que é amor, é um Deus que odeia. E isso é interessante, porque o juízo de Deus se dará para qualquer ser humano, baseado naquelas coisas que ele repudia, que ele odeia, que ele aborrece. Dá para você compreender? Óbvio que a gente vai falar disso com bastante tranquilidade. E eu fiz assim, para ficar mais fácil para mim, né, porque é difícil falar desse tema. Então, eu peguei os textos bíblicos. Normalmente eu prego sobre 1, 2 textos no máximo, mas hoje eu separei vários textos para a gente ler, e a partir da leitura a gente vai entendendo exatamente onde nós queremos chegar. Se você puder ficar com a sua Bíblia aí em prontidão, com o seu tablet, seja da forma que você achar melhor, Apocalipse 2:6. Apocalipse 2:6. Eu creio que esses textos estarão também sendo projetados aqui, e eu quero parabenizar, porque eu terminei às 4h35 de digitar da manhã, e eu mandei uma mensagem no grupo multimídia, falando: gente, eu vou mandar essas mensagens, tal. Quando foi 4h47, a Rafa falou: sim, bispo, amanhã está tudo certo. Eu falei: Jesus, tem mais gente em vigília hoje. Então, olha, que texto maravilhoso esse, que está em Apocalipse 2:6. Eu vou ler um pouquinho antes, versículo 5, você já sabe de que igreja nós estamos falando, da igreja de Éfeso, né, a terceira carta aos Efésios. Diz assim: lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras, senão venho a ti e moverei do seu lugar o candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, ao teu favor. Ou seja, Jesus está dizendo: olha, tem um negócio que eu gostei nessa igreja. O que Jesus gostou naquela igreja? Porque aquela igreja odiava as obras dos nicolaítas, as quais, diz Jesus, eu também odeio. Caramba! Jesus odeia? Sim. Ele odiava as obras dos nicolaítas. Se você não conhece bem, os nicolaítas, eles eram uma seita que estava misturada dentro da igreja do primeiro século, mas, basicamente, o que destacava eles de forma negativa é a imoralidade sexual. A imoralidade sexual era a principal característica deles, e
João, né, escrevendo Apocalipse, vai falar num outro momento sobre os nicolaítas, e vai dizer, olha, porque vocês estão agindo como Balaão. E o que Balaão fez? Balaão conversou com as mulheres moabitas para elas seduzirem os homens de Israel. Olha que loucura. E aí Jesus está dizendo, olha, parabéns, igreja de Éfeso, porque vocês odeiam o que eu odeio. Esse tipo de coisa. Eu não gosto disso. Já parou para pensar? Mas nós não temos que amar. Sim, quem está escrevendo aqui é o apóstolo do amor, mas o fato de amar não te isenta de odiar. Eu ouvi alguém falando uma vez, dizendo, olha, você não tem como amar a vida e amar o aborto. Se você ama a vida, você odeia o aborto. Não é verdade? Não tem como amar as duas coisas. Jesus mesmo disse isso, você não pode amar a mim e amar o meu inimigo. O inimigo de vocês, na verdade. Satanás. Não tem como. Ou você agrada um, ou agrada o outro. Então, por um lado, nós precisamos amar uns aos outros, mas precisamos odiar. E a palavra é essa. Nós vamos ver que algumas vezes são usados eufemismos como aborrecer, mas que a ideia é a mesma. Odiar aquilo que Deus odeia. E ele está falando aqui de mistura, de imoralidade sexual. Deus detesta isso. E nós precisamos também detestar. Ok? Por quê? Porque o Senhor trará juízo a todas as nossas obras. Ok? O segundo exemplo está em Provérbios. Provérbios, capítulo 6, se não me engano. Eu passei na projeção, só não escrevi no meu esboço. Provérbios, capítulo 6. Versículo 19. Vamos começar a partir do versículo 16. 6 coisas o Senhor aborrece. Essa palavra aborrecer quer dizer odiar. 6 coisas o Senhor odeia. E a 7ª, a sua alma simplesmente abomina. Olhos altivos, a primeira. Língua mentirosa, a 2ª. Mãos que derramam sangue, 3ª. Sangue inocente, perdão. 4ª, coração que trama projetos iníquos. 5ª, pés que se apressam para correr, pés que se apressam a correr para o mal. 6ª, testemunha falsa que profere mentiras. Deus odeia isso. E trará juízo sobre essas coisas. E agora, o que ele não aceita de jeito nenhum é o que semeia contenda entre irmãos. Você sabia que a tradução do grego para a palavra Satanás quer dizer aquele que separa amigos, que separa próximos, pessoas próximas? Essa é uma das obras que Deus odeia. Você pode estar dizendo, pastor Josué, isso é só no Antigo Testamento. No Novo Testamento é tudo festa. Cuidado. Porque por causa disso, Paulo diz em Coríntios capítulo 11, 1 Coríntios capítulo 11, quando ele fala da ceia, ele fala, tem gente que está doente e tem gente que já morreu porque não discerne o corpo de Cristo. Não entende a relação de unidade que há entre nós. Toma atitudes que levam à separação. Coloca irmão contra irmão. Pessoas que se levantam contra a unidade da igreja. Não discerniram esse propósito. Isso Deus continua odiando. Ao ponto dele levar mais cedo. Ao ponto dele permitir doenças por causa disso. Aí vale um parêntese. Pelo amor de Deus, não é todo mundo que está doente que está semeando contenda. Tá bom?
Pelo amor de Deus. Senão o irmão apareceu, ore por mim, estou com Covid. Aí eu sabia, esse irmão não me cheirava bem. Nada a ver. Tem gente que tem câncer, tem um bocado de doença e é tudo fiel a Deus. Gente, homem de Deus, mulher de Deus. Não, não é isso que o texto está falando. Não é toda doença que é proveniente disso. Mas há doenças que são provenientes dessa desobediência. E alguns, ele usa um eufemismo, que estão dormindo. Você sabe o que quer dizer isso, né? Terra do pé junto. Foi. Por causa disso, Novo Testamento. Deus repudia essas coisas. Odeia. Um outro texto bastante conhecido, falando sobre aquilo que Deus odeia, é Malaquias, capítulo 2, verso 16. Malaquias 2,16. Eu acho que a maioria de nós conhece, inclusive às vezes interpreta de forma equivocada. Alguns leem assim: porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o divórcio. Mas o texto, a palavra que está sendo usada ali não é divórcio, é repúdio. Porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio. E também aquele que cobre de violências as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai vós mesmos e não sejais infiéis. Deus odeia repúdio. O que é o repúdio? É você largar para lá. Tem gente que casou, mas repudiou. Está casado, mas já repudiou o cônjuge. Deixou para lá, vive como se cada um estivesse na sua. O divórcio é só uma consequência, em muitas vezes, do repúdio. Deus odeia isso. Continua odiando isso. Não dá para você ter meio termo, mas olha, é porque não deu, não importa, não deu, tá, gente, quem somos nós para te julgar? Não, mas Deus continua odiando. E isso é ruim de falar, mas é uma verdade tão interessante, que Deus é capaz de dizer assim: eu te amo, mas odeio o que você faz. Sabia? Deus é capaz de dizer: Josué, eu te amo, mas te amo de coração, mas odeio o que você está fazendo. Eu queria, só para exemplificar, quando nós formos falar sobre Malaquias, eu quero esmiuçar isso melhor, lá na frente. Você já pode até, pelo resumo, você pode até deixar de vir nesse culto, porque é bem pesado. Olha aqui, Malaquias 1. Malaquias 1. Nós vamos ler um pouquinho até o versículo 10. Se você quiser, pode acompanhar pelo telão. Malaquias 1. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que nos tem amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó, disse o Senhor. Todavia amei a Jacó, porém aborreci, odiei Esaú. E fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom diz: fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas, então, diz o Senhor dos Exércitos, eles edificarão, mas eu destruirei. E Edom será chamado terra de perversidade, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Os vossos olhos verão, e vós direis: grande é o Senhor, também fora dos limites de Israel. Versículo 6. O filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a honra, a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos a vós outros, ó sacerdotes, que desprezai o meu nome. Vós dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais: em que te havemos profanado? Nisto que pensais: a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis o animal cego para sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta ao ibanês, ao teu governador. Acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicai o favor do Senhor, que vos conceda a sua graça, mas com tais ofertas nas vossas mãos,
aceitarei a ele, a vossa pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. E aqui a parte mais interessante. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas para que não acendesseis debalde ou inutilmente o fogo no meu altar. Deus está dizendo, poxa, se o Lorismar perdesse a chave da igreja, no caso, seria a melhor coisa. Não é da nossa igreja, tá? Só para você entender. Deus estava preferindo que não tivesse culto, que alguém deixasse a porta fechada. Como é que o Deus que disse, eu tenho vos amado, fala um tanto de coisa dessa? Isso aqui é só o começo. Se você vier aqui no estudo sobre Malaquias, você vai sair daqui, tem tanta coisa. Porque Deus é capaz de dizer, eu odeio isso. Isso não me agrada. E Ele fala isso para o seu povo. Só que às vezes, nós temos algumas frases que a gente fala, repete e não pensa nelas. E acaba virando doutrina e a gente nem percebe. Existe uma frase que diz assim, Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. É verdade isso? Sim. Deus ama o pecador? Ama. Mas essa frase não é sempre verdade. Veja o que está aí lá em Salmo 5, verso 5. Capítulo 5, verso 5. E eu vou ler até o 7 para não ficar tão pesado. Porque se ler só o 5, fica até ruim de digerir. O 5:5 diz assim, os arrogantes não permanecerão à tua vista. Aborreces, e aí essa palavra pode ser traduzida por odeia, a todos os que praticam a iniquidade. Tu destróis os que proferem mentira. O Senhor abomina ao sanguinário e ao fraudulento. Porém eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do seu santo templo, no teu temor. Olha aqui, o Senhor aborrece a todos os que praticam. Então essa frase, Deus odeia o pecado, mas ama o pecador, às vezes ela pode ser dita, Deus odeia o pecado assim como odeia o pecador. Porque o texto diz claramente, eu abomino aquele que pratica iniquidade. Como é que Deus é capaz de amar alguém e odiar ao mesmo tempo? Sim, Ele é capaz de amar e de odiar. Se Deus não tivesse essa capacidade, a maioria das pessoas não iriam para o inferno. Mas a maioria das pessoas, a maioria da população, hoje nós temos quase 8 bilhões de pessoas, vão para o inferno. Deus lançará essas pessoas no inferno. Pode parecer um absurdo. E de onde eu estou tirando isso? A Bíblia diz que estreito é o caminho que conduz à salvação, e poucos acertam por ele. Largo é o caminho que leva à perdição, e muitos andam nele. Ou seja, a maioria vai para o inferno. Apesar de Deus dizer que sua vontade é que todos sejam salvos, todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Mas, por causa da atitude, da rebeldia dos corações, a maioria das pessoas irão para o inferno. Inclusive pessoas da igreja. E isso está muito claro quando Jesus encontra com as pessoas naquele dia do julgamento, e as pessoas dizem assim, mas em teu nome nós não profetizamos, nós não falamos em outras línguas, nós não estávamos lá, fazíamos parte da igreja, participava do culto, curtia as lives, nós não fizemos tudo isso. Apartai-vos de mim, eu não conheço vocês. Porque Deus é capaz de, ao mesmo tempo que ama, odiar. Dá para ouvir? Só um amém? Pode ser de máscara, amém? Pronto. Porque é verdade. Por isso que eu fiz questão de ler os textos, para não dar a impressão que eu estou sendo pesado demais no sal. E essa foi a minha preocupação, por isso que eu fiquei até tarde, repensando no que falar, porque o meu risco é colocar sal e pimenta demais. Mas eu também não posso tirar o sal e a pimenta só porque eu não gosto da alergia, né? Então vamos tentar através da leitura.
O texto diz assim, no começo, que Deus odiou a Esaú. Por que Deus odiou a Esaú? Você já parou para pensar nisso? Eu amei a Jacó e odiei a Esaú. Parece estranho, porque Jacó, o nome dele já diz, enganador, falsificador. O Jacó não era só o nome, não, ele era mala sem alça. Ele viu uma oportunidade de enganar o seu irmão, enganou Esaú. Comprou o direito da primogenitura. Ele viu uma outra oportunidade de ganhar a bênção do seu pai como primogênito e fez, instigado também pela sua mãe. E aí Deus chega depois e fala assim, eu amei esse menino. Gente, o cara todo errado. Eu amei, mas eu odiei Esaú. Por quê? E aí, se você puder, esse texto em Hebreus capítulo 12, nos explica o motivo, e aí você vai entendendo essa questão de Deus que ama, mas um Deus também que odeia. Versículos 16 e 17, diz, nem haja impuro ou profano. Eu vou ler antes, para você entender para quem o autor de Hebreus está escrevendo. Pode ser versículo 14. Pode voltar só um pouquinho, por favor, Rafa. Você que já está desde as 4 da manhã acordada. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Não haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Só a perguntinha, ele está falando para a igreja ou para o mundo? Isso mesmo, para a igreja. E diz assim, nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual, por um repasto, quer dizer, um banquete, vendeu o seu direito à primogenitura. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Ah, que texto complicado. Se você olhar de certa forma, Esaú foi uma vítima do engano de Jacó. Você concorda? Dependendo da ótica, você vai pensar que já Esaú foi uma vítima. Poxa, foi enganado. Ele perdeu a bênção lá, o direito à primogenitura. No outro dia ele estava cansado, coitado, estava com fome. E aí Jacó falou assim, opa, você está com fome, você quer comer? Então, se quiser comer, vamos fazer um trato aí. Você me dá o direito da primogenitura. Algumas pessoas fazem uma confusãozinha com esse negócio de primogenitura aqui na vida de Isaac. Não existia regras nesse momento, tá? Você concorda comigo? Deus tinha se revelado a Abraão. Não existia uma regra sobre abençoar mais o primogênito. Não no Evangelho, não na graça, digamos assim, que Abraão viveu. Abraão é anterior à lei. A lei de Moisés, ela vem quase 500 e tantos anos depois. Abraão não tem isso. Não tem essa regra de que o primeiro seria mais abençoado. Que a bênção era para o primogênito. Não existia essa regra nesse momento. Vai existir no Novo Testamento, na lei de Moisés, mas não aqui. Primeiro porque Abraão nem teve primogênito, né? Se você for pensar assim, ele teve um filho único com Sara. Ele teve um filho, mas foi de um relacionamento extraconjugal, apesar do consentimento da esposa. Que bagunça, hein? Teve um negócio lá, todo mundo sabe, nasceu Ismael, mas de Sara só teve. Então não tinha nem esse negócio de primogênito, era unigênito, único. Agora, quando chega Isaac, tem 2. Deus já havia dito para Rebeca, fica tranquila, porque eu vou abençoar Jacó mais do que Esaú. Pronto, isso era o plano de Deus. O menino nasceu assim. Ia ser uma benção. Só que um nasce obcecado pela benção, que é Jacó. Jacó chega a brigar com o anjo para ficar com a benção. E o outro nasce desprezando a benção. Esaú, olha o que ele diz para Jacó quando ele rejeitou a sua primogenitura. Ele diz assim, de que me vale isso? Se eu posso morrer de fome?
É mais importante eu resolver isso aqui do que esse negócio de primogênito, de ganhar mais, de continuar a linhagem do meu pai. Isso é bobagem. E a isso Deus odiou. E por que Deus escreve isso? Inspira o autor de Hebreus a escrever isso para nós. Dizendo, não haja entre você, não haja nenhum aqui dentro da Igreja Nova Vida de Brasília, ou daqueles que estão nos acompanhando pelo YouTube, pessoas com a mesma postura de Esaú. E que postura é essa? São aqueles que rejeitam o projeto de Deus para a sua vida. Porque bênção da primogenitura não era dinheiro, riqueza, não tinha nada a ver com isso. Tinha a ver com a continuidade do processo que Deus iniciou com Abraão. Colocou sobre a vida de Isaac, colocaria sobre a vida de Jacó. Mas Esaú imaginou em determinado momento que ele seria a continuidade. Ele falou, eu não quero isso. Isso não é importante. Esaú queria bênção de Deus? Sim ou não? Pode fazer com a cabeça. Queria. Tanto é que quando Jacó recebeu a bênção lá do primogenitura, quando ele chega a Isaac, fala, pai, trouxe aqui o que o senhor me pediu. Aí Isaac fala assim, uai, quem é que está aí? Isaac era cego. Quem é que está aí? Aí ele falou, sou eu, Esaú. Aí Isaac fala, ixi, rapaz, teve problema, deu ruim. Porque eu abençoei Jacó como se fosse Esaú. Já Esaú começa a chorar, e ele diz, não restou mais nenhuma bênção para mim. Ele não estava preocupado em receber coisas de Deus, ele queria isso. O que ele não queria? O que ele abriu mão lá atrás? Do propósito, do sentido, daquilo que realmente é importante, que vai além das bênçãos que Deus nos dá. Você concorda? E Deus falou, não gosto disso não. Eu abençoo quem eu quiser e abençoo muito, porque eu sou abençoador mesmo. Deus sempre vai abençoar a sua igreja, sempre vai abençoar os seus filhos, sempre. Deus é assim. Mas Deus não quer pessoas, Deus não se agrada, melhor dizendo, de pessoas que estão olhando apenas para o bolso dele. Mas o coração, a vida, não está entregue ao seu propósito. Pare para pensar. Jacó, Deus o enriqueceu? Enriqueceu. Ele foi perseguido pelo seu sogro? Foi. Que sogrozinho difícil. Se ele era difícil, o seu sogro Labão era pior ainda. A Bíblia diz que Labão abaixou o salário dele 10 vezes. Ou 20, eu não lembro mais. Ok, obrigado. Esse tanto de vezes aí, que está na sua Bíblia. Acho que foram 20 vezes. Já pensou o cara todo ano que chega para receber um salário maior? O salário está mais baixo. Mas mesmo assim, Deus permitiu que Jacó tivesse bens, tivesse riqueza, que ele fosse um homem poderoso. Tanto é que quando ele estava ali com a sua família já formada, com seus filhos, com seus bens, ele falou, vou encontrar com Esaú e resolver aquela parada lá do passado. Ele era um homem poderoso. Jacó não passava fome. Jacó não passou fome. Porque até quando o sogro dele estava pisando no calo dele, Deus abençoava ele. Depois que ele recebeu a bênção de Deus mesmo, lá no Val de Jaboque, anos depois, ele estava morrendo de fome. Ele e os seus 11 filhos. Apenas um que tinha sido vendido, estava lá no Egito, estava gozando de certa tranquilidade, depois da pendenga toda que passou. E a situação estava tão ruim, que Jacó chamou seus filhos e falou, para a gente não morrer de fome aqui, junta uma grana, vão para o Egito. Compra comida lá, porque se a gente não... Agora pensa, não era um homem que tinha a bênção de Deus? Deus não podia fazer brotar ali um oásis de água, que a produção dele fosse mantida? Mas a bênção não é a quantidade de recurso, a bênção é o propósito. Jacó podia estar passando fome, mas ele continuava como sendo Israel, príncipe. Lutou com Deus e prevaleceu. Amém. A bênção é o propósito, o sentido é o propósito. E aí, para a gente terminar, e não vai terminar de uma forma fácil, ainda mais difícil, chegamos agora à última coisa dessa mensagem hoje, que nós devemos odiar. E eu peço que você abra em João capítulo 12. João capítulo 12. Nós precisamos odiar essas coisas,
porque Deus trará juízo sobre todas as coisas, sejam boas, sejam ruins. Em verdade, toda vez que Jesus repetir o termo em verdade, é que a coisa é séria. É porque você toca, é como se ele estivesse falando. Fala, gente, presta atenção, olha aqui, ó. Ó, isso aqui anota aí. Em verdade vos digo, se um grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Essa é a parábola. Qual a explicação? Quem ama a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Amém? A quem ama a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la para a vida eterna. Senhor, meu Deus, dentre tantas coisas que eu tenho que odiar, que são a imoralidade, aquelas coisas que Deus odeia, pessoas que não querem rejeitar o propósito de Deus, Jesus fala que eu tenho que odiar a mim mesmo. Jesus, olha, faça por curiosidade uma pesquisa depois no Google e digite esse texto. Procure estudos nesse texto. Gente, depois que eu tinha feito aqui a minha parte, eu falei, será que eu não estou salgando demais? Será que eu não entendi errado? Aí eu fui nos meus livros que eu pesquiso normalmente, estavam me levando para essa interpretação. Não tem quase nada. Eu fiquei impressionado. Normalmente, quando você for assim, vida eterna, você fica com o Google ali o dia inteiro. Esse texto quase não tem, porque é muito ruim de se pregar nele. Porque se for mal entendido, é muito complicado. Agora, algumas coisas são importantes. Primeiro, quando Jesus diz assim, você tem que odiar sua vida. Você tem que odiar a sua vida. O termo que ele usa no grego é psuche. Eu nem sei se fala assim. P-S-U-C-H-E, isso aportuguesando. Quer dizer respiração, força animal. É essa capacidade humana de viver. São os seus dias aqui na terra. Quando ele fala assim, aquele que odeia a sua vida, está falando disso. E aí é mais complicado ainda. Porque alguém poderia pensar assim, então quer dizer que eu não posso amar a minha vida? Eu acho tão legal, eu gosto. Poxa, eu acho minha vida boa. Mas não é odiar o fato de estar vivo, não é isso. Mas é não querer compreender a vida, o propósito que Deus tem para você. O problema é a pessoa que se agarra tanto à sua existência, que isso está acima do seu propósito. E Jesus está dizendo, se você pensa assim, você não recebe a vida eterna. Você não vai entender a vida eterna. Você não pode amar essa vida, essa existência mais do que a vida que eu te dou. E é muito interessante porque ficaria mais fácil se a gente olhar para o grego. Porque Jesus diz assim, eu sou a porta, quem entrar por mim entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão veio somente para roubar, matar e destruir. Mas eu, diz Jesus, vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus, quando diz isso, ele muda a palavra no grego. Jesus, ele diz, eu vim para que você tenha zoe, que é uma outra palavra, que também foi traduzida por vida, mas não tem o sentido apenas da existência terrena. Ela tem a sua origem em Deus. É uma vida que começa em Deus e que passa por nós.
Amém? E Jesus disse, eu vim para que você tenha vida, mas essa vida e a tenha em abundância. Se a palavra fosse puxê, né, se é assim, o Ortuan está ali assim, só, não é assim que pronuncia, não. Mas se fosse, não, relaxa, amigo. Se fosse, quando ele disse, eu vim para que você tenha vida, existência, e tenha em abundância, você poderia traduzir como longevidade. Quanto mais vida você tiver, mais abundância de puxê você tem. Mas a tradução não tem a ver com longevidade. Tem a ver com propósito, com sentido, com a vida que vale a pena. Por isso, alguém já disse, não existe morte prematura para quem serve o Senhor. Se você ver a história do jovem Estevão, morto apredejado, aí você pode pensar, poxa, mas morreu tão cedo, podia, se tivesse ficado calado, né? Teria sido, mas Deus usou aquilo para trazer uma revolução no meio da igreja. Vem dizer que essa morte não tinha sentido. Vem dizer que Estevão não viveu a vida abundante. A vida abundante tem a ver com aquilo que Deus tem para você. A gente preserva a existência, se cuidando, se alimentando bem, fugindo dos excessos, para que a gente possa cumprir o propósito. A gente não sabe até que dia Deus tem um propósito para nós, então enquanto eu estiver respirando, que a minha existência sirva para a glória de Deus. Eu vim para que você tenha essa vida, porque se você amar somente essa outra vida, eu vou chamar de existência, você vai perder. Agora, se você quer ganhar, ame a vida que eu tenho para você. Amém? Então, nós temos que odiar essa vida. O ladrão veio para matar, roubar e destruir. Eu vim para que você sobreviva, para que você escape do ladrão. Não, eu vim para que você tenha sentido na sua existência. É essa vida que o Senhor tem para todos nós. É essa vida que está aí no nome da sua igreja. Deus tem para você uma nova vida. Se a gente falasse grego, a gente diria um nova, eu não sei em grego, eu sei o vida. Deus tem para você uma nova zoe. Amém? Ele tem isso para nós. E eu quero terminar falando de uma história que eu ouvi esses dias, eu não lembro onde foi. Talvez você conheça. De um boneco de sal que queria conhecer o mar. Se você já ouviu essa história, entra na internet aí, vai curtir na nossa página. Mas se você não ouviu, presta atenção. Obviamente é uma história de um bonequinho que tinha um sonho, bonequinho feito de sal, e tinha um sonho de conhecer o mar. Ele já havia ouvido falar do mar, ele já sabia de tudo sobre o mar, mas ele tinha aquele sonho, falou, eu quero conhecer o mar. E ele empreitou a grande caminhada, a grande aventura da sua vida foi conhecer o mar. Quando, de repente, depois de andar muito, ele se depara com uma imensidão de água na sua frente. E ele pensa, com certeza, isso aí é o mar. E aí ele vai se aproximando, e ele pergunta, o que é o mar? Para o mar. Aí o mar fala assim, você quer me conhecer? Você quer me conhecer? Você precisa se aproximar mais. E aquele bonequinho de sal foi se aproximando do mar, foi se aproximando até que ele tocou os pés na água. E quando ele tocou os pés na água, ele começou a aprender coisas novas sobre o mar, a temperatura da água, a textura da água, que ele não tinha consciência dessas coisas, só olhando. Mas quando ele reparou, ele tinha perdido o dedão do pé. E ele puxou tudo, olhou para o mar e disse, o que você fez comigo? Você está me destruindo. O que é isso? E aí o mar responde para o bonequinho, pergunta para ele, você não quer me conhecer? Para que você me conheça plenamente, você precisa entrar em mim. E o bonequinho ficou na dúvida, se ele entrava no mar e terminava com a sua existência, ou se ele realmente
conheceria o mar na sua profundidade. E a história termina com esse bonequinho andando. Onda após onda, ele foi entrando no mar. E quanto mais ele entrava, mais ele desaparecia. Até o ponto que no finalzinho, na última onda que veio cobri-lo, ele ainda na sua mente perguntando o que é o mar, e ele responde para si mesmo: eu agora faço parte do mar. Você já entendeu? Jesus disse: eu tenho vida para você, mas não tem como você manter as duas coisas. Se você quer me conhecer, você precisa vir até mim. E cada vez que você chegar mais perto de mim, menos de você vai existir. Menos disso que você ama tanto e quer guardar tanto vai ser importante para você. Mas se você continuar entrando, vai chegar o momento em que a sua vida e a minha vida são a mesma coisa. E o apóstolo Paulo nos diz isso. Já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E ele diz, e esse viver, esse puxê, que eu vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Você quer ganhar a sua vida, você precisa odiar essa limitação, essa vida limitada, e amar de todo o coração a vida que o Senhor tem para você. Não dá para existir as duas coisas. Por isso, ou você ama, se você amar a vida de Deus, você tem que odiar a outra vida, porque você vai se desgastar, mas você vai conhecer. E o apóstolo Paulo diz, eu considerei tudo que eu conquistei na minha existência muito menor do que a sublimidade de navegar no mar da graça de Deus, de conhecer o amor de Deus, que excede a todo o entendimento, na sua altura, na sua largura, na sua profundidade. Que esse seja o nosso desejo, em o nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos ficar em pé, se você puder. Se você puder fechar os seus olhos por um instante. Pai querido, como é difícil ouvir algumas coisas que são verdades, como disse o sábio Salomão, que procurou dizer verdades de forma agradável. E isso é uma arte, isso é sabedoria que vem apenas do Senhor. Porque é difícil para nós ouvirmos verdades que contrariam o que eu penso, a forma que eu vejo. Mas enquanto estamos falando de odiar coisas que eu faço, é mais fácil para mim odiar a imoralidade, odiar os olhos altivos, a língua mentirosa, odiar ser uma falsa testemunha, aborrecer, abominar, semear contenda entre meus irmãos. Enquanto está falando do que eu faço, ainda é menos difícil. Mas quando fala do que eu sou, é quase impossível entender. Quando nos deparamos com um texto que diz, quem ama a sua vida, perdê-la-á, me parece muito pesado, porque o Senhor é amor, o Senhor quer que eu ame, o Senhor quer que eu ame o meu próximo como a mim mesmo. E o Senhor diz, aquele que ama a sua vida, esse perdê-la-á. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Ó Deus, a vida que faz sentido para nós é a vida do Senhor. É a vida que o Senhor tem para nós. Deus, de nada adianta a existência de uma pequena bactéria que consegue viver isolada por centenas de anos. Ela consegue existir por centenas de anos. Mas se ela permanecer ali isolada, a sua existência
será somente isso. Que adianta, Senhor, para nós, se a nossa existência está sendo usada para mim mesmo, para nós mesmos, apenas para passar um dia após o outro? Não, Senhor, a vida que nós queremos é a vida que o Senhor tem para nós. O zoe de Deus que o Senhor tem reservado para todos aqueles que te amam, para todos aqueles que estão dispostos a se desgastar, a se entregar por inteiro, Senhor, no rio da tua graça, no rio de vida. Não dá, ó Deus, para apenas molhar os pés. Se eu molhar os pés, eu terei um entendimento. Eu preciso mergulhar absolutamente na tua vida, ao ponto que eu possa dizer em determinado momento da minha vida: já não vivo eu, Senhor, já não vivo eu. E Paulo foi capaz de dizer isso: eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. E esse viver, essa existência que eu tenho na minha carne, eu vivo pela fé em Cristo Jesus, Salvador, que se entregou por mim. Quem dera, Senhor, todos nós nessa manhã, todos aqueles que estão nos acompanhando pelo YouTube, pudessem dizer: eu já não vivo mais, mas Cristo vive em mim. E a vida dele tomou conta da minha vida. A vontade dele tomou conta da minha vontade. O propósito dele é prioridade para mim. Não apenas o que eu posso ganhar, não apenas os benefícios, não. O propósito, o sentido, a vida, a graça é importante para mim, porque vem do Senhor. É claro que o Senhor nos abençoa. É claro que o Senhor nos dá longevidade, uma existência maravilhosa. Mas mesmo isso não é mais importante de que cumprir o teu propósito, de vivenciar aquilo que o Senhor tem para nós. Porque de uma coisa nós sabemos: o Senhor há de trazer juízo sobre todas as coisas, sejam boas, sejam más. Nos ajude, Senhor, nos ajude, nos ajude. Queremos viver para Ti. Isso não é um esforço grande demais, algo que eu não consiga fazer, porque se fosse, o Senhor não colocaria nas Escrituras. Mas não sou eu que consigo, é a Tua graça que me leva adiante, que me leva muito mais além. Me leva além, pela Tua misericórdia e graça. A Tua palavra diz que contemplamos o Senhor hoje como no espelho obscuramente. Mas um dia contemplaremos o Senhor face a face e seremos como o Senhor é. Nós almejamos, ó Pai, essa caminhada, dia a dia, de glória em glória, para que as pessoas, ao olharem para nós, vejam o Senhor Jesus. Esse é o resumo de tudo, diz o sábio Salomão. O resumo de tudo é: tema o Senhor e ande nos seus mandamentos. Bendito seja o teu nome, Pai. Aleluia. Amo o Senhor, meu Salvador, meu Salvador. Aleluia. Anelo tê-lo bem junto a mim. Minha esperança é Tua palavra que jamais desamparou. Aquele que busca Tua face e quer. Diga ao Senhor essa manhã: viver para Ti, pensar só em Ti, romper as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e
e ser revestido de glória, viver para ti, pensar só em ti, romper as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor, amo o Senhor, amo o Senhor. Aleluia. Você pode dizer um glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor.